Se alguém for... Ó, gente, se alguém foi removido aí da reunião... Oxi, remover Rian por conta de denúncia de quê, rapaz? Por que, Rian? Quem tá me denunciando aí? Quem sabe o sistema está dizendo que vai te remover por algum motivo. Sei não. Isso aí, no mínimo, é constrangedor, né? Mas vamos lá. Mas é secretário. Pois é, né? Deixa para lá, Rian. Tu tá aí, então, o que importa. Então, gente, essa é a modelagem, né, que vocês fizeram. Só que essa modelagem, ela é documental. Ela serve como documento e é extremamente importante no desenvolvimento de um sistema. Aqui, visualmente, você consegue perceber os relacionamentos, consegue perceber muita coisa sobre o banco. Isso aí é importante quando está se dando manutenção. Saber qual é a tela que vai mexer, saber qual é o campo que vai alterar, ou que vai adicionar. Então, é muito importante essa modelagem, né? Então, é a primeira coisa que vocês sempre têm que fazer, é o banco. Depois do banco, aí vocês vão para o sistema, ok? Essa é uma boa prática de programação. Claro que existem pessoas que vão para o sistema e depois voltam para o banco, mas aí é chamado de engenharia reversa. Mas não é o caso, no nosso caso aqui. Vocês já fizeram toda a modelagem. Então, assim, eu vou transformar, gente, essa parte aqui, ó, permissão, tá ok? Eu vou transformar essa parte de permissão em SQL. Como é que eu faço isso? Eu vou lá para o meu SQL, aqui sim, você já está gerando para o cliente. Eu vou lá e vou criar, primeira coisa, eu vou criar uma tabela chamada permissão. Mas antes de criar a tabela chamada permissão, eu disse para vocês que ia dar alguns códigos agora, porque não vou conseguir compilar aqui, mas depois eu mostro para vocês como é que faz. Primeiro código que eu vou colocar é esse daqui, ó, create database setup, ponto e vírgula. Create, use. Para que serve, já pode copiar, viu, no caderninho, copie isso no caderninho de vocês. Create database setup. Para que serve esse comando? Deixa eu ver se ele cria aqui, gente. Se ele criar, beleza. Cria não. Está dizendo que eu não tenho acesso, não tenho permissão para criar isso. Então, o que é que ele faz? O que é Create Database Setup? Eu estou criando um banco de dados chamado Setup. Observe, isso aqui tudo é um banco de dados. Qual foi o nome desse banco de dados que nós criamos? Vocês lembram? Esse banco de dados foi relacionado aqui. Foi uma farmácia, não foi? Então, assim, o banco de dados poderia ser farmácia. Então, eu poderia criar, já que eu estou criando essa daqui, eu poderia criar setup, não, poderia criar, por exemplo, farmácia. Farmácia X, pronto. Eu não sei o nome da farmácia, vou fazer até melhor. DB farmácia. Farmácia. O que isso quer dizer? Que eu estou criando, por isso que tem create, database, quer dizer, banco de dados, database, farmácia. Por isso que eu estou chamando DB, porque vem database, D e B, farmácia. Mas aqui poderia ser qualquer nome. Aqui poderia ser Maria, José, João, Joaquina, o nome que vocês quiserem. Mas, assim, uma boa prática de programação, né, e aí está relacionado ao banco de dados, é que vocês coloquem o nome do banco, um nome sugestivo, ok? Muitas vezes estão trabalhando com 20, 30, não sei, depende da empresa que vocês trabalhem, até mais banco de dados. Então, é importante que esse nome seja sugestivo para que vocês não apaguem todas as informações. Então, todas as informações do cliente vai estar aqui, ó, dentro disso aqui, database. Ah, professor, depois do banco de dados criado, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse banco de dados. Vocês estão trabalhando com uma coisa chamada gerenciador de banco de dados, SGDB. Quem é o SGDB? O SGDB que nós trabalhamos aqui no Setup é o MySQL, ok? Esse mesmo que está aqui o nome, ó, MySQL. Então, eu vou precisar entrar nesse banco de dados. Por quê? Porque dentro do meu gerenciador de banco de dados, ele pode ter N banco de dados, vários bancos de dados. Então, como é que eu faço? Use DB farmácia. Eu vou botar o mesmo nome e ponto e vírgula.
A partir de agora, eu estou dentro da farmácia, ok? Então, eu tenho uma estrutura que é uma estrutura maior, que é um banco de dados chamado DB Farmácia, e agora eu entrei colocando o comando use DB Farmácia. Eu estou entrando dentro da farmácia. Depois que eu entro dentro da farmácia, eu tenho que criar agora as estruturas. E quais são as estruturas, professor? Essas daqui. Todas as estruturas eu vou criar dentro do DB Farmácia. Todas essas estruturas, sem exceção, ok? Então, vamos criar a primeira estrutura, que é permissão. Então, vocês já copiaram essa parte aqui? Posso apagar? Calma aí, pessoal. Um minuto. Pronto, eu adicionei mais um comando, viu, gente? Claudinha assiste a primeira aula hoje. Tem muita falta, né, doutor Faldi? Pronto, então assim, ó, gente, eu tenho aqui, ó. Primeiro comando, como criar um banco de dados? Create database DB farmácia. Aí eu estou criando um banco de dados farmácia, poderia ser qualquer nome. Segundo comando, como entrar em um banco de dados? Use DB farmácia. Aí tem que ser o mesmo nome que está aqui. Terceiro comando, como listar todos os bancos de dados do SGDB, ou seja, de um gerenciador de banco de dados. Show databases com S, tá ok? Show database, a gente vai mostrar todos os bancos que tem dentro do SGDB. É como eu falei para vocês não têm somente o DB Farmácia, vocês podem ter milhares e milhares de bancos de dados ali, centenas de milhares de bancos de dados, que é exagero, né? Vamos botar dezenas de bancos de dados. Aí você só botar junto show database, vai listar todos os bancos, e a partir daí vocês podem entrar no banco que vocês querem. Terminaram de copiar, gente? Posso apagar? Posso apagar, Valdir? Por mim, pode. Vocês respondem para não ficar aqui olhando para o céu. Deixa eu só abrir uma coisa que eu vi aqui. Lousa digital. Acho que eu vi alguma coisa sobre lousa. Aqui, lousa interativa. Ah, mas eu não consigo ver aqui não, né? Eu vou ver no de cá, então. Deixa eu abrir aqui uma lousa interativa. Nunca abri ele aqui, mas deixa eu ver se funciona, né? Essa lousa dá mais trabalho do que qualquer coisa na vida. Eu não quero convidar ninguém não, meu filho. Deixa eu dar essa lousa abrir aqui, gente, que tá me dando um trabalho danado. Já abriu, já tá abrindo. Natália que entrou agora, não foi? Sim. Pronto, já coloquei tua presença, viu, Natália? Então, gente, o que foi que nós criamos? Bom, o que foi que nós fizemos? Primeiro, nós criamos, ó, tá feinho aqui, gente, mas deixa para lá. Nós criamos, Ave Maria, toda hora eu vou clicar aqui. Quem foi que entrou agora? Foi Michel, não foi? Rapaz, essas interrupções é de doer, viu? Só falta o Elmo no instante entra.
e a Alessandra, o Elmo e a Alessandra. Depois desses dois aí, a gente não vai ter mais interrupções, não. Pronto. Então, foi o que nós fizemos. Nós criamos primeiro esse DB farmácia. Ó, gente, tá feio aqui porque eu tô digitando, tô fazendo com o mouse, viu? Já tô fazendo um milagre aqui. Fizemos DB farmácia. E agora, dentro da DB farmácia, eu vou colocar todas as nossas tabelas, ok? Então, DB farmácia foi criado. Como é que eu criei isso? Create database farmácia, DB farmácia. E como é que eu vou criar agora as tabelas? Depois que eu criei database farmácia, eu usei o use farmácia, que é para entrar. Eu já estou aqui dentro. E agora eu vou criar todas essas tabelas. Certo? É isso que eu vou fazer. Então, como é que eu faço para criar todas essas tabelas? Vou colocar criando as tabelas, criando tabelas. Deixa eu ver se o comentário fica aqui. Vou poder deixar comentário, não. Infelizmente, não deixa, não. Então, vou criar tabelas. Qual a primeira tabela que eu vou criar? A primeira tabela que eu vou criar é a tabela permissão, ok? Então, vamos lá. Para eu criar a tabela permissão, eu tenho que fazer isso. Create table de tabela e o nome da tabela, permissão, ok? Create table e o nome da tabela, que no meu caso é permissão. Abre parêntese, fecha parêntese. É parêntese? Acho que é, o nome desse negócio é parêntese. Pronto. Create table permissão, ok? Depois que eu faço, deixa eu aumentar aqui para que na hora que vocês forem assistir a aula ficar mais fácil. Pronto. Ó, create table permissão. Eu vou voltar agora para minha tabela. Quais são os campos que eu tenho? ID permissão e permissão. Lembrando que ID permissão é do tipo inteiro, permissão é do tipo varchar, ok? São duas informações importantes. Então, ID, vou colocar ID permissão, do jeito que está lá, ó. Permissão, deixa eu ver se está exatamente do jeito que está lá. Não está porque eu coloquei tudo com letra minúscula. ID permissão. Aí, que tipo ele é? É do tipo inteiro, porque o ID vai ser sempre número, inteiro. Ele não pode ser nulo. Por que ele não pode ser nulo? Porque toda vez que eu fizer um cadastro, tem que ter o ID. Então, ele não pode ser nulo, not null. E ele vai ser autoincremento. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu adicionar uma pessoa, com a permissão, o ID vai ser 1. Se eu adicionar a segunda... Aí a homem acabou de entrar. Se eu adicionar a segunda, o ID já vai ser 2. Então, essa função de ID, de alta permissão... Pronto, acabou as interrupções, só falta a Alessandra. Então, esses IDs incremental, ele é feito por essa função, auto-incremente, vírgula. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, ID permissão, int not null, ele não pode ser, ele é do tipo inteiro, ele não pode ser nulo, e ele é auto-incremento. Ok? Aí eu volto aqui novamente para a minha modelagem e tenho permissão que é do tipo varchar. Então, a minha permissão é do tipo varchar. Eu venho aqui, coloco permissão. Eu vou colocar o tipo texto. O tipo texto, ó, qual a diferença do varchar para o texto? É porque o varchar, eu digo quantos caracteres tem o dado que vai ser informado. Por exemplo, se eu coloco permissão administrador. A palavra administrador, digamos que ela tenha 8, não sei se tem, viu? Mas digamos que ela tenha 8 caracteres, 8 letras. Então, quando eu coloco varchar, eu posso dizer que só tem 8. E aí, se eu colocar mais, ele dá erro. Mas quando eu coloco texto, não importa se ele tem 8, se ele tem 10, se ele tem 50. Ele vai sempre se adaptar. Permissão pode ser nulo? Não. Toda vez que eu cadastrar um ID, eu tenho que cadastrar permissão. Então, é not null.
E, por fim, gente, a ID permissão, ele é uma chave primária. Ela não pode, de jeito nenhum, se repetir. Então, vai ser uma primary key. Quem é primary key? ID permissão. Qualquer dúvida, pergunte, viu? Que aqui mas não é mais aula fácil, não, viu? Então, aqui eu já criei a minha primeira tabela. Eu não sei se ele vai dar... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele rode aqui. No MySQL ele roda, mas aqui ele é mais complicado. Então, gente, essa foi a primeira tabela que nós desenvolvemos. Essa é a tabela de permissão, certo? Ela é desenvolvida em SQL exatamente dessa forma, né? Sem tirar nem pôr. E, a partir disso, nós podemos criar todas as outras tabelas. Nós podemos criar todas as outras tabelas a partir disso aqui que nós fizemos. Deixa eu só colocar um ponto e vírgula aqui no final, ver se ele executa rapidinho. Não. Mas não tem problema, não. Então, assim, nós fizemos a primeira tabela, que é a tabela de permissão, onde nós temos o ID permissão, que é int not null, ou seja, ele é do tipo inteiro e não pode ser nulo, por isso not null. Eu coloquei autoincremente. Por que autoincremente? Porque ele vai autoincrementar. Toda vez que você fizer um cadastro de uma permissão, o ID vai ser 1, 2, 3, 4, e aí sucessivamente, ou seja, ele vai incrementando. A permissão é do tipo texto, not null, ou seja, vai ser letras que você vai digitar, não pode ser nulo. E o primary key, que é a chave primária, onde não vai se repetir, é o ID permissão. E se vocês vierem até aqui, vocês vão ver que ID permissão realmente é a chave primária, porque vocês vão observar que tem esse pontinho amarelo, que é uma chave primária. Então, assim, eu já criei esse ID permissão, já está aqui criado, está bonitinho. Depois de ID permissão, vou criar todos que não tem relacionamento. Marca, ó, já ID permissão já foi criado. Vou criar agora o endereço. Pronto, vou criar endereço. Como é que eu crio o endereço? Eu só queria ver esse erro aqui que está dando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, deixa eu só tirar essa parte aqui. Não vou nem tirar. Isso aqui está certo, eu não vou tirar. Então, qual a próxima tabela? Create. Ó, vai se repetindo o table. Todos vão ter table. Todos. Endereço. Pronto. Deixa eu ver se ele está pedindo isso aqui. Rapidinho, viu, gente? Não é isso não, mas... Às vezes esse compilador online, ele exige. Aí eu não sei se está exigindo. Não, não é isso. É isso aqui mesmo, não é isso, não é? Porque às vezes o compilador ele exige outra... Abre. Pronto. ID permissão, fecha esse, fecha esse. Deixa eu fazer mais. Ponto de vírgula. Tudo bem. Vamos para outra tabela. A outra tabela é endereço. Aí eu volto aqui para endereço, certo? Qual o primeiro campo que eu tenho? ID endereço, que é do tipo inteiro. Vou fazer a mesma coisa. A gente chega um momento que é repetitivo. ID endereço. Ele vai ser int not null, ou seja, ele não pode ser, ele não vai ser, ele vai ser inteiro e não pode receber valores nulos.
sempre vai ter que ter alguém cadastrado, e ele é autoincremente. Também ele é autoincremente. Aí eu venho aqui e vou... Qual o próximo campo? É rua. Então eu venho rua, ele é do tipo text, not null, não pode ser nulo, vírgula, só isso, text, not null. Depois vem o número, o número, gente, é text, not null. Deixa eu explicar para vocês esse text, not null. O número de uma casa, ele pode ser um número. Pode. Aí eu teria que fazer isso aqui, ó, int. Dizer que ele é do tipo inteiro. Mas lembre de uma coisa. Existem casas que ele não tem apenas número. Ele tem número e letra, ou seja, alfanumérico. Por exemplo, a casa 3A, 4B, 5C, ele não é número. Então, se eu colocar número, vai dar erro no meu banco. Então, eu tenho que colocar text, porque quando ele for 3A, 4B, 5C, ele vai receber. Ele vai conseguir não dar erro. E se ele receber número também, ele não dá erro. Então, eu preciso colocar como texto. Número, aí eu venho bairro, aí ele vai se repetir, ó. Bairro, vai ser text também, not null. Text, not null. O bairro, cadê o bairro, bairro? Cidade, text, not null. Cidade, CEP, text, not null. E por país, CETEP, ó. Olha como é que eu escrevo o CEP. CEP. País, text, not null. E agora, eu vou ter ponto de referência, né? E ponto, deixa eu ver como é que eu escrevi lá. Ponto referência. Ponto referência é do tipo text, not null. Ok? E, por fim, a chave primária. Primary key. Primary key vai ser ID endereço, é a chave primária. ID endereço. E aqui eu coloco ponto e vírgula e finalizo também mais esse script. O autocremento ele não está reconhecendo por conta da versão do MySQL. Mas isso aí não tem problema, não. Então, nós temos aqui duas tabelas criadas. Nós temos a primeira e a segunda. Certo? Então, assim, e assim sucessivamente. Eu vou deixar como exercício para que vocês façam as outras, mas eu vou mostrar para vocês num SQL real, ok? E um SQL que vai funcionar de fato. Eu vou abrir aqui meu SQL. Eu uso o Linux, gente, mas no Windows é mais fácil. Só para mostrar para vocês. Assim, ó. Esse daqui é meu gerenciador de SQL, que é o meu banco, ok? Ó, lembra aquele comando que eu mostrei para vocês? Show databases. Ele vai mostrar, gente, todos os meus bancos. Então, quais são os bancos que eu tenho aqui? Eu tenho um banco informação, bolsa, MySQL. Esse MySQL, essa bolsa foi eu criei. O restante ele já vem por padrão do MySQL. Então, agora eu vou criar um novo banco. Create. Exatamente, gente, como eu fiz, ó. Exatamente como eu fiz. Exatamente como eu fiz lá na lista. Lembra que eu coloquei a lista? Para criar um banco, vocês colocam create, database e o nome do banco. Digamos que o nome do banco seja DB Farmácia. Farmácia. Pronto. Do Enter. Ó, create database farmácia. Eu criei um banco chamado farmácia. Aí tá mostrando aqui, ó, carry ok, ou seja, uma linha afetada, então tudo certo. Quando eu vou mostrar, observe que aqui em cima eu não tenho farmácia. Mas quando eu coloco, ó, show databases,
Olha o que vai aparecer aqui. Database farmácia. Então, gente, eu criei um banco chamado farmácia. Dentro desse banco, tem alguma tabela? Não, porque eu ainda não fiz. Eu fiz lá no outro, mas não fiz aqui. Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo agora? Eu tenho duas aqui, ó. Eu tenho bolsa e tenho database farmácia. Database farmácia. Ou seja, eu tenho dois bancos. Eu preciso entrar nesse banco farmácia. Então, eu coloco use DB farmácia. E dou um ponto e vírgula, database selecionado. Já estou dentro da farmácia. Já que eu estou dentro da farmácia, deixa eu ver qual é o erro que estava dando lá, que talvez nem dê aqui. Deixa eu tentar aqui copiar, gente. Bom, já que eu estou na farmácia, vamos lá. Create table. Create table permissão. Vou criar a tabela permissão. Pronto. Create table permissão. ID permissão. Ok? É do tipo int not null. Auto incremente, vírgula. Então, ID permissão, int not null, auto incremente. Aí eu venho permissão, vai ser int not null, vai ser texto. Não pode ser nulo. Então, vou colocar not null. Not null, vírgula. E agora eu vou colocar o primary key. Primary key vai ser ID permissão, que vai ser exatamente o nome que está lá em cima, e eu coloco ponto e vírgula. Pronto, tudo criadinho, tudo bonitinho. Tá certinho aqui. Eu só não sei o porquê esse daqui deu erro, mas tudo bem. Deixa eu só jogar aqui. Deixa eu pegar esse daqui e vou jogar aqui. Deixa eu só pegar aqui, viu, gente? Rapidinho. Não deixa copiar, não. Copiar. Pronto. Então, assim, vamos ver se realmente, se essa tabela foi criada. Um outro comando para mostrar se a tabela foi criada é show tables. Eu dou show tables e aí ele me mostra uma tabela chamada permissão. Então, eu quero que vocês copiem esse show tables também. E coloca aí, ó, como mostrar tabelas dentro de um banco de dados. Aí vocês colocam o comando show tables, que ele vai mostrar a tabela dentro de um banco de dados, como está sendo mostrado aqui. Ele está mostrando a tabela permissão. Anota aí para mim, gente. Assim que vocês terminarem, vocês me falem. Já terminaram? Vocês ainda estão aí? Ah, se não estão aí, eu vou embora. Eu tô aqui. Ah, você que não estava, não, foi embora. Eu também. Tá bom, e copia isso aí, e aí vamos para o restante. Eu também estou aqui, professor. Pronto. Então, assim, ó, show tables, aqui até funcionou. Ó, show tables, ele mostrou uma tabela chamada permissão, tá vendo? Se eu quero ver, gente, o que está dentro dessa tabela, eu vou colocar, ó, desk,
Agora eu quero ver o que está dentro da tabela. Vou colocar desk, permissão. Ó que bacana, ó que lindo. Quando você executa. Ó o que foi criado. ID permissão, int not null, primary key, permissão texto, tá vendo? Exatamente como está aqui, ó. ID permissão, permissão, do tipo inteiro, tipo texto, tá vendo? E o primary key. Então, gente, é dessa forma que a gente cria um banco de dados pequeno. Vamos criar uma outra tabela. Eu vou criar a outra tabela que eu apaguei, mas eu crio novamente. A tabela é endereço. Então, ó, create table endereço. Ok? Nada de acentuação, nada de colocar cedilha. Acabou essa história. Aqui não é português, não pode fazer isso. Se fizer, ele dá erro. Então, create table endereço. Aí eu venho, ó, ID endereço. Ele é do tipo int not null. E é auto incremente. Certo? Vírgula. Ó, ID endereço. Ele é do tipo inteiro. Ele não pode ser nulo. Por isso que eu coloco not null. Ele é auto incremente. Pronto. Ele é auto-incremente. Isso quer dizer o quê? Que ele vai se auto-incrementar. Qual o próximo campo que eu coloco? Aí eu venho a rua. Novamente, ó, rua. Ela é do tipo text. Não pode ser nulo. Por que a rua não pode ser nula? Imagine você mora em rua nenhuma. Você tem que morar em alguma rua, né? Por isso que ele não pode ser nulo. Existem algumas situações em que o campo pode ser nulo? Existe. Nós vamos ter algumas situações em que o campo é nulo. Mas isso daqui não é. A rua, o número da casa, o número, ele é do tipo texto, ele também não pode ser nulo. Se a pessoa não tem número, bota sem SN, sem número. O número, o bairro, ó, o bairro, ele não pode ser, é do tipo texto, ele não pode ser nulo também. O bairro não pode ser nulo. A cidade é do tipo texto e não pode ser nulo. Cidade não pode. O CEP, ele é do tipo texto e não pode ser nulo. Ó, vocês poderiam me dizer, CEP é número. Não, gente. Vocês observam o seguinte, CEP é número em determinada situação. Quando você coloca 44.600, que é o CEP de Pirá, vocês observam que tem uns pontinhos e tem um traço. Quando você bota os pontos e os traços, ele passa a não ser mais inteiro. Ele não passa a ser texto. CEP, país, texto, not null. O país é um texto not null. Ó, esqueci uma vírgula aqui, dá erro. O país e o ponto referência, né? Ponto referência. Texto. Agora eu digo, o ponto de referência, ele pode ser nulo? Por exemplo, se eu não quiser colocar o ponto de referência, eu posso não colocar? Aí eu estou perguntando para vocês. Hein, gente? Se de repente eu estou fazendo eu estou cadastrando... É bom ter. Oi? Depende. É isso, Elmo, depende. Às vezes o cara quer colocar, às vezes não. Então, nesse caso, ó, botei foi pronto, ponto. Então, nesse caso aqui, gente, que ele não é obrigatório, eu posso colocar no. Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer, se o cara deixar em branco, não tem problema nenhum. O sistema vai rodar. Agora, se eu colocar not null, ele é obrigado a colocar ponto de referência. Só que nesse caso aqui, eu não preciso, porque às vezes você não quer botar o ponto de referência. E aí, gente, eu terminei a tabela endereço. O que está faltando agora? Eu dizer quem é a chave primária. Ok? E quem é a chave primária aqui? É primary key. A chave primária vai ser o endereço. Ponto e vírgula. Então, a chave primária vai ser o ID endereço. Eu vou executar ele.
Pronto. Deixa eu ver agora o que foi que deu. Show tables. Deixa eu agora executar o show tables. Ó, que bacana. Ó, quantas tabelas agora eu já tenho? Eu tenho agora a tabela endereço, tenho a tabela permissão. Então, se eu quero ver tudo que eu tenho de endereço, eu só preciso colocar ó, show, ou eu só preciso, se eu quero ver o que eu tenho dentro de endereço, eu só preciso colocar desk, descrever mesmo, endereço, ponto e vírgula. E dou um RAM. Ó, gente, ID, endereço, rua, número, bairro, cidade, CEP, país, ponto de referência. E aqui ele está dizendo, pode ser nulo? Não pode, não pode, não pode, mas aqui pode ser nulo. Yes, ele pode. Então, se eu quero ver todas as minhas tabelas, eu vou dar show tables. Show tables. Eu já vou ver todas as tabelas que eu criei, endereço e permissão. Eu vou criar mais uma tabela, aí eu vou pedir que vocês criem a outra. Vou criar, eu já criei ó, permissão, já criei a tabela endereço. Vou criar a tabela login. Pronto. Tabela login. Sempre da mesma cor, sempre da mesma forma. Create table login. A princípio parece ser difícil, mas vocês percebem que vai repetir. ID endereço, ou ID login, int not null, auto incremente. Ok? Vírgula. Aí eu volto aqui. Login é do tipo text, not null. Precisa ter o login, né? Se não tiver o login, vai dar erro. Então tem que ser not null. Aí você tem a senha, text, not null. Ó, a senha tem um tipo específico, mas eu vou deixar assim como texto, depois a gente verifica qual o melhor tipo. Data de acesso. Eu vou colocar data de acesso, você quer data, eu vou colocar date, tá bom? Not null. Pronto, data de acesso, eu vou botar aí date. E agora eu tenho ID permissão. Então eu coloco ID permissão. O ID permissão é int not null, que é a chave estrangeira. E aqui eu vou colocar primary. Ó, na questão da chave estrangeira existe mais uma codificação, mas eu não vou ensinar para vocês agora. Depois eu ensino para vocês. Primary kill. Primary kill ID, que é a chave, minha chave primária, sempre a primeira, tá vendo? ID login é minha chave primária, e aqui eu vou fechar e o ponto e vírgula. Ponto e vírgula finaliza, gente, todo o meu script. E vou executar. Se tiver algum erro, ele vai mostrar. Opa, não teve erro nenhum. Então, eu vou apagar aqui em cima e já vou colocar o show tables. E vou mostrar as tabelas que eu criei agora, nesse momento, nesse exato momento. Ó que bacana. Tá vendo aqui? Eu criei a tabela endereço, a tabela login e permissão. Então, se eu vier agora aqui, ó, se eu for desk, aqui eu criei agora foi login, não foi? Desk login. E executar, ele vai me dizer quais são os campos. Eu tenho o ID login, eu tenho o login, a senha, a data de acesso e a de permissão. Eu tenho tudo organizadinho. Se eu colocar show tables e dar um ponto e vírgula, ó que bacana. Ele vai me dizer o endereço, o login, a permissão, todas as tabelas que eu criei. Vocês conseguiriam criar aquilo que eu fiz. Eu vou criar mais um, aí depois vocês vão fazer o resto, como eu vou fazer os exercícios. Vou criar a marca. Olha como é que eu crio. Create table marca. Eu vou criar essa marca e deixar aqui como exemplo. ID marca é do tipo int not null,
Auto incremente. Auto-incremente. Pronto. E depois eu tenho, aí de marca eu tenho a marca. É do tipo teste, not, nu. Ok? E aqui eu tenho uma chave primária. Primary, kill. Aí de marca, que é a chave primária da minha tabela. E aí, gente, eu fecho ponto e vírgula. E eu vou executar. Ó, quero... Ó, resultado de query com sucesso. Não, resultado não. Resultado, query teve resultado, obteve resultado. Aí eu venho aqui, ó, show tables, para mostrar as tabelas, todas as tabelas. Executo. E aí ele vai me mostrar a tabela também, ó, marca. Aí se eu quiser ver o que tem na tabela marca, é só colocar desk marca. E eu executo, ele vai mostrar, né? Aí na tabela marca tem a ID da marca e tem a marca. Pronto. Não, mais um atrás. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar uma tabela aqui maior que eu fiz. Endereço. Ótimo. Ó, gente. Eu criei aqui essa tabela endereço. Vocês estão vendo a tabela endereço? Copie essa tabela endereço como exemplo no caderno de vocês. E depois vou passar um exercício para que vocês façam e tentem me mostrar, tá bom? Eu vou te parar a gravação para não ficar gigante. E, neste instante, eu volto com a resolução. Rapidinho, é porque eu, infelizmente, eu apaguei aqui o negócio dela inteiro. Pronto. Ah, eu tô gravando, né, cara?